Bom, continuando aqui, então, a gente vai começar a implementar agora a função do mais ou menos, beleza? Bom, a função do mais ou menos, então a gente já viu como é que funciona mais ou menos, tá? O conceito. Quando eu tiver um número, por exemplo, vou abrir aqui a calculadora, quando eu digitar 8, quando eu digitar mais ou menos aqui, como ele está positivo, se eu digitar, se eu ao pressionar esse botão, ele vai ter que ficar negativo. Beleza? Pois eu estou multiplicando por menos um. Ele vai ficar negativo. Se eu apertar novamente, se ele tiver negativo, então eu tenho que virar positivo. Pois menos com menos é mais. Beleza? E assim, a gente vai calculando, né, transformando ele do negativo para positivo, positivo para negativo. Porém, sempre quando a solução é binária, a gente faz muito uso de valores verdadeiros ou falsos, beleza? Ou é verdade ou não é verdade. A gente vai precisar agora saber isso. Toda vez que eu apertar no botão, ele precisa ficar alternando entre verdadeiro e falso, beleza? Esse tipo de botão a gente chama de botão toggle, beleza? Na programação aí, eles chamam muito de toggle. E a gente vai criar uma espécie desse botão, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai estar criando uma variável a mais aqui global chamada botão toggle, ok? Então vou estar criando aqui uma variável chamada botão toggle e ela vai ser uma variável booleana. Logo, ela vai receber falso por padrão, beleza? Então o botão vai ser falso logo quando iniciar nossa calculadora. A gente não está pressionando o botão, beleza? Aqui eu não criei ainda a função. Vamos vir aqui, pegar o nome da função aqui. Que a gente não, eu não defini o nome da função aqui. Tá definindo aqui, tá o nome da função. Tá definindo de mais ou menos. Primeiro, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô com uma colinha aqui e não tem como lembrar toda a lógica que foi feita, né? Então a gente usa uma colinha já para não ter problema. Vou achar aqui mais ou menos. Ok, tá. É, sabia, tá? Aqui a gente vai colocar então o nome mais ou menos, tá? Vai se chamar o nome da função. Eu não sei por que eu não tinha criado aqui ainda o nome dela, mas sim. Então beleza aqui, pessoal, aqui, ó. Tá? No botão mais ou menos, ele vai ter uma função com o nome de mais ou menos, beleza? Bom, depois disso feito, agora sim posso ir lá e criar essa função para começar o nosso código. Tá criando abaixo aqui da raiz quadrada. Começar com def de definição mesmo, vou estar definindo.
uma função chamada mais ou menos. Os parâmetros são iguais, basicamente, do que o resto. A gente tem o self, que se trata a si mesmo, e um evento vai estar ocorrendo. Nesse caso, eu vou estar colocando o nome de parâmetro. É um parâmetro que eu estou recebendo aqui dentro, né? O vezes menos 1. Parâmetro. Beleza. 2 pontos. Pontos aqui para iniciar o bloco da função. Agora aqui, então, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar definindo o global. Todos os valores. Definindo essa variável como global. E a gente tem agora mais uma nova variável global, chamada botão toggle. Então vamos estar definindo ela aqui também. Botão toggle. Beleza. Ela está definida como booleana e está com valor falso. O que vai acontecer aqui? Toda vez que eu apertar nela, como eu quero que ela transforme um valor nele mesmo, só que é positivo e negativo, negativo e positivo, então eu preciso de uma variável como se fosse algo que eu estivesse ligando, tá? Como uma tomada de luz. Eu vou lá, eu ligo, ela acende, depois eu vou lá, eu desligo e ela apaga, beleza? E eu faço isso com um mesmo botão, ok? É mais ou menos nesse sentido que a gente vai estar fazendo aqui, ok? Beleza. Aqui embaixo, então, vai começar a brincadeira. Para fazer um botão de liga e desliga, a gente precisa fazer o seguinte conceito. Vamos pegar aqui o botão toggle, vai receber. Toda vez que eu apertar esse botão, tá? Ele vai receber ele mesmo, porém, ele vai receber ele mesmo ao contrário. Ou seja, toda vez que eu apertar esse botão, agora ele vai ficar positivo. Eu vou apertar novamente e ele vai ficar negativo. Beleza? Para vocês verem o que vai estar acontecendo aqui, eu vou estar printando no console aqui para vocês estarem enxergando. Nosso botão toggle, beleza? E vai ficar revezando true para false, false para true, beleza? Vou estar dando aqui um pouco, então se liguem aqui agora, tá? Eu vou estar aqui abaixo da calculadora iniciada. Vou estar apertando então o botão mais ou menos. Ficou true, ficou false. Ficou true, ficou false. Ficou true, ficou false. Beleza? Isso é um botão de liga e desliga, ok? A gente leva esse conceito também para os jogos, na hora de ligar uma luz, de abrir uma porta, fechar uma porta, apagar a luz, beleza? Assim por diante. Ok. Bom, entendido isso aí então. Aqui embaixo então a gente vai precisar verificar se ele está com valor verdadeiro. Se o botão toggle for igual a true, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que todos os valores do display recebam todos os valores, ou seja, eu vou estar incrementando a variável todos os valores para receber o parâmetro. O parâmetro seria esse, seria o parâmetro. Lembrando que eu estou recebendo aqui nessa variável parâmetro, a variável parâmetro está recebendo um valor chamado desse botão, está recebendo o vezes menos 1, beleza? Então, eu estou digitando um número e eu estou fazendo com que esse número acrescente o vezes menos 1 aqui, beleza? Depois disso, então,
a gente precisa do resultado. Precisa ter o cálculo disso. Para isso, então, a gente já sabe que existe uma variável chamada eval, e uma função, na verdade, que faz parte do shell Python, que calcula para a gente de forma instantânea as operações matemáticas simples, como vezes, multiplicação, né, divisão, subtração e soma. Ok? Sabendo disso, então, a gente vai pegar o resultado. Vamos criar aqui uma variável chamada resultado. Vamos atribuir, então, converter ela para string, porque ela vai ser mostrada no display. Vamos pegar a função eval e vamos dizer que ela vai agora calcular nesse shell do Python o que tiver de cálculo armazenado na variável todos os valores. Aí, beleza. Bom, feito isso, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa garantir que um valor vai ser mostrado na tela para nós. Beleza? Para isso, então, a gente precisa do self.texto. Beleza? Variado. Para mostrar então na tela. Então, self.texto variado vai receber todos. Na verdade, que ele não vai receber nada. Tô viajando. Ele vai setar um valor que é o resultado. Ele vai nos mostrar então o resultado no display. Ou o display vai mostrar o resultado para nós, né? Melhor dizendo. Ok? Então eu vou executar isso aqui, vamos ver como é que tá. Vamos lá. 5. Vou apertar aqui no botãozinho de menos ou mais. E aí ele ficou com um valor negativo, beleza? Só que agora eu preciso fazer o inverso. Se o valor tiver verdadeiro, ele faz isso. Mas e se eu clicar de novo e o valor for negativo? Ele precisa calcular novamente o valor aqui voltar a ser positivo, beleza? Se eu tentar aqui, ele vai dar erro. Tá, ó. Ele demorou a princípio para fazer o cálculo, ele até faz. Porém, ó, eu preciso clicar 2 vezes para que o cálculo aconteça de forma correta. Beleza? Aqui a gente vai estar implementando um else. Se não for verdadeiro, todos os valores vai receber todos os valores. Aqui basicamente vai ser o que a gente colocou em cima ali. Beleza? Que a gente pode copiar o resultado. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos criar um resultado. Criar um resultado aqui. E agora vamos mostrar o resultado. Self.texto variado, ponto 7. O resultado. Beleza. Agora vamos testar novamente para ver o que vai acontecer. Como é que vai ficar a situação. Então, Python
lá, botar um 8. Vou apertar aqui no menos ou mais. Transformou para negativo. Vou apertar novamente. Transformou para positivo. Vou apertar novamente. Negativo, positivo. Beleza? Porém, quando eu vou tentar fazer uma operação, reparem que ele dá para nós aqui, ó, todo o cálculo que foi feito, tá? Vamos tentar melhorar isso aqui, tá? Isso aqui daí a gente vai ficar perdidão, porque ele dá todo o cálculo para nós. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou apertar 9, mais ou menos novamente. E agora eu quero fazer uma subtração. Beleza? Reparem que ele deu todo o cálculo aqui para nós, tá? Isso aqui é errado. Isso aqui não é legal. Vamos tentar garantir que ele fique apenas com o valor aqui no display, ok? Para isso, então a gente conhece aquela formulazinha do pegar o último caractere, o, funçãozinha, parâmetro, inclusive, de uma string, ok? Aqui em cima, então, no if, se for positivo, ele vai ficar negativo, ok? Para isso, aqui embaixo do resultado, vamos estar adicionando o seguinte valor, antes de aparecer no display, o resultado, beleza? Vamos estar garantindo isso, então, todos os valores vão receber todos os valores, porém eu quero que mostre apenas um valor por vez, ok? E aqui embaixo, else, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, porém como aqui é negativo, a gente, na verdade, como aqui é positivo, a gente vai colocar esse parâmetro como menos 1. Dá para garantir que fique ali. Esse parâmetro apenas com como uma operação sendo mostrada ali, basicamente. Ok? Ao invés de 1, vamos colocar como menos 1. Vamos ver isso aqui na prática agora. Vamos ver se a gente conseguiu ter um resultado satisfatório. Lá, apertar executar. Eu vou digitar então o 5 menos ou mais, ele fica negativo. Vou apertar o menos ou mais novamente para ficar positivo. Beleza? Vou apertando o botão aqui de mais. E reparem agora que ele não fica mais um número, tá? Vezes menos um, como ficava antes. Beleza? Essa foi uma forma de tentar resolver esse problema, tá? Essa foi a minha forma de tentar resolver esse problema. Do número sendo replicante aqui, tá? Então eu vou fazer aqui de novo. É o número 89. Mais ou menos negativo. Mais ou menos positivo. Mais ou menos negativo. Mais ou menos positivo. Vou apertar o mais aqui. Nesse caso aqui, ele sumiu. Tem um bug aqui.
Ele conseguiu sumir. Ele conseguiu sumir com 89. De certo, ele entendeu como se fosse uma nova operação. Uma coisa desse tipo aí, tá? Porém, se eu for fazer apenas uma vez, tá? Ele vai entender como sendo apenas uma vez. Então, se eu apertasse aqui novamente, mais ou menos, esse número aqui, como tá menos, entraria nesse aqui, que tiraria esse caractere. Tá? Deixando apenas o menos 59. Beleza? Eu vou estar fazendo o cálculozinho aqui. Menos 51, ok? Como vocês podem ver, já está funcionando já a nossa calculadora. Tá? Então, apagar já está funcionando. Porcentagem aqui já está funcionando. Em sentido de desconto, R$200, 6 reais de desconto. Tá? Exponenciação em 2 está funcionando também. Raiz quadrada é 64. Tá 8. Ok? A divisão 9 vezes 3 igual a 3. 3 vezes 5, 15. 25 mais 2, 7. 27 menos 22 igual a 5. Beleza? Então, 23,5 mais 1,5 dá 25. Aí, beleza. Ok? Menos o botão menos ou mais. Ele deu erro porque aqui ele terminou o cálculo, beleza? Então ele deu um erro por causa disso. A gente também vai estar corrigindo, tá? Essas mensagens de erro nos próximos vídeos. Bom, nos próximos vídeos então a gente vai estar implementando a função do calcular com o botão Enter, beleza? Botão Enter aqui do teclado. A gente vai estar vendo sobre as teclas de atalho, tá? E o nome, quando a gente quer acessar um evento de uma tecla do teclado, ela se chama Bind, ok? A gente vai estar vendo isso no próximo vídeo. Então, com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pra quem assistiu aí. E então aí. Valeu. Fui.